Olá, talento! Hoje mais uma entrevista maravilhosa com alguém que eu sei que você, talento, gostaria muito de conhecer. Vamos conversar com a diretora de elenco, Patrícia Faria. Bem-vinda, Patrícia! Que bom que você está aqui conosco. Obrigada pelo seu tempo. E aqui, o elenco quer saber tudo. Fala sobre como foi a sua caminhada, a sua trajetória, o que fez a levar você a ser diretora de elenco, o que fez esse olhar do audiovisual. Por que você entrou nesse mercado? Como é que começou? Bom, quando eu estava fazendo isso, eu nem percebi, né? Já estava. Mas, assim, a trajetória foi... Por onde eu vou começar? Só vou falar um pouquinho, então, da minha formação, porque é uma profissão que não tem uma formação formal, né? Assim. Então, cada um de nós, assim, que realiza esse trabalho de colaboração, que eu prefiro falar dessa forma, tem uma experiência, né? Uma formação bem diferente, né? Então, eu comecei... foi por causa da dança, na verdade, que eu fui parar na faculdade de cinema, totalmente por acaso. Eu comecei a dançar, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Aí, depois de alguns anos, eu fui estudar na Escola Municipal de Bailado, na época, né? Acho que a atual escola é a São Paulo, hoje. E aí, depois de fiquei lá alguns anos, tive, assim, professores e professoras, assim, maravilhosos, mestres maravilhosos lá. Aí, fiz também uma outra formação de um projeto da Marina Herrero, que era multidisciplinar, assim, tanto de balé clássico quanto de dança moderna, contemporânea e folclórica. Também foram professores maravilhosos. Então, filosofia, semiótica da dança, enfim. Então, quando chegou a época do vestibular, eu já tinha alguns anos de uma formação artística que eu tinha iniciado, e assim, com vários profissionais, então eu tinha vários caminhos ali de pesquisa que me interessavam, e aí eu fui olhar de A a Z os cursos que existiam, eu sabia que tinha que seguir o caminho de humanas. E o único curso possível, eu entendi que era o cinema, pelo conteúdo E aí eu falei para mim mesma, imagem em movimento é dança. Então, eu passei os 9 semestres da faculdade, pelo menos, pensando nisso, né? Eu ia seguir carreira acadêmica, enfim. Eu ia para a FAAP, eu fiz cinema na FAAP, saindo da Escola Municipal de Bailado. Tudo ligado à arte. Tudo... Enfim, e aí, quando eu estava... No 9º ano, eu fui fazer o meu curta de graduação. E aí, eu fiz o elenco e fiz a montagem na Moviola com um amigo. E aí, quando eu fui fazer o elenco, eu conheci uma agência, que era da Vivian Golombek, que me deu apoio para o elenco, a Mara, na época, que era sócia da Vivian, que depois abriu a tribo de atores. E a Mara falou para a Vivian estava começando, era a retomada do cinema, né? Falou, Vivian, conhece a Patrícia, né? E a Vivian estava começando também a fazer longa, né? Ela estava com várias produções em fases diferentes, alguns em pré, outros filmando, outro em pós-produção. Aí eu comecei a fazer assistência para ela para alguns projetos, estudo de elenco para outros projetos que iriam acontecer. E aí, oficialmente, me chamaram... Aí, num desses projetos, o Caio e o Fabiano Gulani me conheceram. Aí, quando foi começar o Carandiru, estavam montando a equipe, eles me convidaram através da Vivian. E aí, eu fiz um longa inteiro, assim, completo, né, da pré-produção até a filmagem, como assistente. E aí...
Aí a Vivian um dia me pegou no corredor e falou assim, a partir desse filme vão começar a te convidar. Né? Eu não estava pensando nisso, mas, de fato, isso que aconteceu. Assim, o Caio e o Fabiano começaram a me convidar para fazer longas, e o Flávio Tambellini. Então, aí eu comecei a fazer... Gostou do seu trabalho, do seu olhar, eu né? comecei a fazer longas no Rio de Janeiro também. Foi isso. Foi assim. Então, a formação de dança me deu um conteúdo assim enorme para olhar, né, um artista. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a sentir falta do meu estudo de dramaturgia mesmo. Aí eu entrei no CPTzinho, né? E aí eu estudei no CPTzinho, foi uma experiência Acho muito importante, porque maravilhosa. você vai pro outro lado, vai sentindo como é que é o artista. Eu preciso, eu sinto falta dessa experiência de habitar esse espaço, esse lugar. Eu me sinto mais... Enfim, é o que faz sentido. Você usa as técnicas para conhecer assim, as pessoas? No caso? Acho que Nem tanto. as técnicas existem, muitas, e acho que o artista que vai decidir qual técnica ele prefere, em que momento da vida dele, para que obra, entendeu? Então, eu gosto de conversar sentir, ler o roteiro, conversar com eles, e depois deles lerem o roteiro, ou quando eu estou no estúdio, que eu tenho que dirigir aquelas cenas. E às vezes, assim, quando a gente começa a dirigir, pensar juntos, né? Assim, como que aquela cena pode acontecer, como que aqueles diálogos podem acontecer. É um rascunho, né? E aquilo que a gente começa a tentar fazer juntos ali no estúdio também é importante para o diretor, porque ele começa a ouvir o roteiro pela primeira vez. Muitas vezes, quando ele é roteirista, então ele vai voltar para o roteiro, óbvio, sempre, né? A cada ensaio. E ele também começa a pensar. Então, eu já peguei diretor, assim, a gente assistindo juntos o trabalho, quando eu sempre gosto de ter o diretor junto. Né? Eu acho que é uma experiência muito boa. Uma sintonia, né? Uma experiência muito boa quando isso acontece. Aprendi muito com alguns diretores brasileiros e estrangeiros fazendo esse trabalho juntos. E de troca, sabe? As perguntas que a gente elabora juntos, assim, na procura do tentar elenco. Entender se faz sentido o que a gente está vendo e sentindo, e também para entender se a gente... fazer autocrítica, né? Na procura do elenco, como é que você faz? Assim, ele passa uma característica? Passa alguma coisa? Como que você pensa nisso? Eu acho que a primeira leitura do roteiro é super importante, porque eu não sei o que vai vir na página seguinte. Aí, depois, as próximas leituras vão ficar sempre técnicas, né? Assim, é um outro aprofundamento, né? Mas... normalmente, os diretores deixam, pelo menos, eu acho que deixam livre, porque eles querem que você colabore, né? Então, assim, eles vão ficando felizes quando acontece a sincronicidade, né? E acontece, às vezes, as surpresas. Eles, na verdade, sempre buscam ser surpreendidos, né? Poxa, eu nunca tinha pensado nesse artista para esse personagem. Isso também acontece quando você fala, às vezes, com um ator e uma atriz. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, mas, sei lá, a gente erra, né? A gente está o tempo todo ali errando e acertando. E nesse diálogo, né? Mas tem diretor que já chega com a pessoa e fala, né? Eu quero aquele artista, aquela pessoa que tem a cara. Aí, às vezes, você já tem algum certo conflito. Olha, legal que você queira, mas eu gostaria de te apresentar um outro aqui, uma outra opção. Dá uma olhadinha. E ele já falou, então, acertou. Preferiu o seu, da sua indicação, do que o que ele já havia pensado? Não, já eu acho que ele... não, porque é tão difícil
isso é um processo, né? Às vezes, para você ter um artista que você quer, você precisa de um tempo, né? Você não vai conseguir no momento que você quer. Então, assim, nunca tem uma conteúdo, nunca né? tem uma imposição. Lógico que tem uma equipe, né? Tem um produtor, tem um diretor, que às vezes é autor da obra, mas às vezes tem um diretor que é contratado. Às vezes tem os outros, né? Assim, os outros profissionais responsáveis assim pelaquela obra, né? Um canal, um distribuidor. Então existem algumas diretrizes, sim, né? Alguns objetivos, mas eu acho que nós temos tantos artistas assim que a gente não tem uma imposição de ser determinado ator. A queixa dos talentos temos muitos artistas, mas nem todos têm oportunidade. Essa queixa, assim, eu ouço todos os dias. Ai, porque sempre pegam os mesmos. Porque é sempre eles. E aí, qual a sua resposta? Que eles sempre falam isso. Por que a gente não tem oportunidade? E quem não tem experiência, quando vai ter oportunidade para ter experiência? Como é que a gente faz para entrar nessa panelinha, nessa bolha? Eu estou pegando todas as mensagens que eu tenho ouvido e tenho me perguntado. Por que sempre aqueles os mesmos? Eu não sei se... Eu compreendo, mas eu acho que não faz sentido, não é sempre assim, sabe? A gente está vendo assim, atores que nós conhecemos há muito tempo e que estão tendo visibilidade agora, né? Então, acho que depende da obra, depende da equipe. Eu, na verdade, sempre trabalho com projetos que têm um trabalho de pesquisa e de... Eu não gosto de usar a palavra teste, eu uso a palavra audição. Não sei lá, me sinto... eu tenho usado a audição também, é verdade. Então, sempre realizo, gosto de conhecer muitos artistas nesse processo, sabe? Lendo a formação dele, lendo a experiência. Então, assim, eu acho que me diz muito, assim, as escolhas que ele fez ao longo da carreira. Eu acho que muitos artistas que estão... Falar artista para não ficar falando ele ou ela. Que surgiram nos últimos anos, como talvez esse lugar dessa oportunidade, como muitos se referem, vieram de trabalhos autorais, né? Ou do seu curta, ou do seu projeto de longa, ou de um coletivo no teatro. Tem muitos artistas de todas as idades, né? Onde você busca os talentos? Qual o seu processo de pesquisa, os locais? Então, depende da dramaturgia, mas no teatro, eu adoro ir ao teatro, mais do que ao cinema, confesso. Sempre foi assim. As escolas. E eu trabalho com elenco digital também. E as companhias. Eu gosto de estudar a formação das companhias, né? Eles se unem, se separam e montam novos coletivos. E aí fico pensando, lendo, acompanhando ou conversando com eles para saber qual é a linha de pesquisa deles, porque o que interessa, por que eles estão seguindo esse caminho, quais são os estudos que eles estão fazendo, quais são os artistas que eles estão com quem eles estão conversando. E isso me ajuda a estudar e me ajuda também no processo de criação, né? Eu acho que aí, quando eu estou lendo um roteiro, isso vai me dando insights, assim, sabe? Um artista que tem uma formação de teatro físico, um artista que tem um clown, mas o personagem não é clown, mas a gente pode colocar esse clown em cena por alguma questão, sei lá... Que te chamou a atenção. No olhar dele ou na performance dele, entendeu? Assim, isso. E vou pesquisando todas as escolas públicas e privadas.
Entendi. E aí, de tempos em tempos, quando uma obra me dá oportunidade, aí eu vou, visito as turmas, assisto às aulas. Eu tive a oportunidade de fazer muitas produções pessoalmente, né? Assim, eu nunca mando assistente, né? Então, é um processo um pouco mais lento e que, nos últimos anos, é um pouco mais complicado, né? O tempo que a gente tem de cronograma e de equipe foi bem reduzido, né? Mas, bom, aí a gente também tem parceiros, né? Sem dúvida. E como que você gosta de receber o material dos talentos? Qual a forma? O que você acha assim relevante, interessante? Olha, eu prefiro assim, um objetivo. Como é que você gosta? No caso de material, um vídeo, reels, foto. Qual a forma que você vê e que você já dá uma olhada e fala, não, isso daqui já é suficiente para eu analisar? Eu acho que a foto é muito importante, o olhar. Os olhos é o mais importante para mim. Porque a gente está acostumado, cada uma tem seu jeito, né? Mas, assim, a gente vê muito material todos os dias e a gente tem uma intuição, a gente sabe só pelo olhar o que é bom, o que não é. Eu sei que isso é um abismo, mas, assim, aí você vai nos vídeos, você confirma. Concordo, que eu falo para todo o elenco, são 6 segundos. Não adianta, a gente consegue ver e analisar. Eu estava vendo mesmo material ontem e estava com a minha assistente. Ela me mostrou, eu falei, essa não é o perfil. E a outra, eu falei, ela tem alguma coisa. Eu gostei do olhar, você falou do olhar. Eu gostei de alguma coisa, ela tem algum brilho aí que eu não sei o que é, mas ela é o perfil. Estava fora da idade, mas ela chegaria no que a gente estava buscando, por causa do olhar, alguma atitude que ela me passou. Porque uma vez, eu já fiz algumas oficinas, alguns workshops, né? E eu fiz 3 workshops, assim, do Jeremy James, que é um ator que, na época, agora já tem alguns anos, eu acho que ele não veio ao Brasil, mas eu conheci naquela peça Os Efêmeros do Teatro do Soleil. E aí ele deu algumas oficinas no barco, né? E aí ele estava falando de algumas técnicas, né? E de alguns exercícios. E eu acho esse exemplo muito bom, assim, faz muito sentido isso, igual quando você vê uma foto e é de atletas, por exemplo. Você vai Né? ter um projeto agora com atletas, né? Não estava tão encaminhado. Gente, depois Logo eu conto, mais. depois eu conto. Eu tô sabendo. Mas como, né, como quando você pega um atleta em movimento, você vê a postura dele. Você vê o olhar, a concentração, o foco, a intenção, a emoção, a entrega. Você vê o tônus. E você vê isso também, às vezes, sei lá... Ai, será que eu vou falar uma besteira? Acho que o Kubrick tem um livro lindo, né? Que ele fotografava. Tem pessoas assim, no metrô, sabe? Então, é isso. Quando eu estou vendo o material ali no elenco digital, na hora você dá para saber se a pessoa está te olhando e ela realmente está... você está conectada, né? Aquele olhar da intenção dela, o pensamento dela tem esse engajamento, né? Do pensamento e do corpo e da fala, se existisse. Ou se ela está em si mesmada, entendeu? Ela, sabe assim, está construindo aquilo. Exatamente. Não está passando nada verídico, assim, nada verdade, genuíno. Nem vamos perder tempo, apesar que tem tanta coisa assim, sabe? Eu acho constrangedor e muito delicada a exposição das fotos com excesso de pele. Porque
Então, assim, óculos, óbvio, né? Óculos escuro é um termo. Nossa, nem me fala. Quando eu recebo, eu Diz falo, muito gente, sobre a pessoa. Diz muito. ela tá desligada, ela não presta atenção. Não, assim, todo... Se eu tô vendo a sua imagem, se você me manda com óculos. se você escolher o óculos certo, você vai ficar bonita. Sim, então, mas, agora, essa não mas é não a questão. identificar Isso o não é a elenco, questão, né? assim. Então, maquiagem de cena, de teatro, não é legal. Nenhum... Os jovens colocam, assim... Filtro, pelo amor de Deus. Também não é bom. Acho que aí a maquiagem é uma pele só, limpa, né? Tirando o brilho e o mais natural possível para a gente poder olhar. Para a gente ver as cores mesmo, natural. Para ver aonde se encaixa. O que mais? O cabelo natural, né? Que quem tem cabelo cacheado, um cabelo, né? Um povo preto, assim, eu acho que quanto mais natural, mais forte, mais potente. E aí, sim, se tem uma personalidade, né? A gente não vai falar, não vai usar um tecido na cabeça. Sim. De repente, a gente precisa de um personagem, né? Se tem uma personalidade, eu acho que faz sentido. Mas excesso de informação, né, não é legal. Então, figurino mais básico, às vezes uma camiseta lisa e um jeans é tudo, assim. Suficiente. Eu lembro que eu fazia... Antigamente, quando nós tínhamos teste presencial, muitas meninas, no caso, a mulherada perguntava mais, né? Falava, gente, você tem uma camiseta Hering branca? Uma calça jeans bonitinha, que fique bem no teu corpo? Então, você pode ir desse jeito. Uma Hering branca com uma calça jeans, cabelo arrumadinho, passa uma make bem leve, um batom cor de boca e pronta. O som é óbvio que tem que ser bom. O fundo. Tem um padrão internacional que eles falam muito do fundo neutro, né? Mas eu acho que já vi... eu acho que luz tem que ser frontal. Você não pode ficar de costas para a janela, né? Porque também se você coloca a câmera de frente para o ponto de luz, não dá certo. E a luz natural é a melhor coisa. Assim, a desfocar, naturalidade. Pode ser num parque, pode... Ainda bem que agora a gente está vivendo, tem momentos que, né, tem tantas câmeras boas, assim, do celular mesmo, acho que... Mas também já recebi tantos vídeos bons dos atores mesmo fazendo sozinhos. Pelo celular, mas eles têm que... Então, quando os atores entendem, sabem fazer, porque eles se empenharam, entenderam. Eu também recebo material que falam, é assim mesmo, parabéns. Mas tem gente que não consegue entender por que eu não tenho oportunidade? Porque você não está se preparando e não está sendo mostrado da melhor forma possível. Né? Porque o podcast, o propósito é para isso, para a gente ajudar os talentos a se encontrarem, tirarem todos os insights, as dúvidas e fazer o material. Para nós, a agência e a gente, precisamos de algo bom para mostrar para vocês, né? Para que vocês dêem a oportunidade. Mas se a gente não consegue mostrar algo bom, fica difícil. Se tiver dúvida, manda mais de um, assim. Não estamos pedindo, né? Uma opção, né? Como ele pensou, ou outra coisa, outro caminho também que ele tem dúvida, sabe? Teve alguém... E eu acho que é importante para a gente conhecer, né? Eu sei que tem esse distanciamento, não tem... Mas quando era no estúdio também, tinha suas questões, né? Assim... Tinha, mas tinha direcionamento, né? Tinha direção, tudo. E agora, a galera fazendo em casa... Eles têm que estar, né, com o estúdio em casa, né? A foto, o ring light. Mas quando a gente faz no estúdio, a gente tem um... Eu sempre peço para ele fazer primeiro, né, para o ator, a atriz, fazer como ele pensou. Eu não gosto de sair interferindo, dizendo... Verdade, porque assim, para você ver, né? Lógico. E aí, assim, aí depois eu posso dizer como... Senão você não como conhece eu imaginei, pessoa. Que tem o meu e já tem o do diretor junto, né? E aí tem o que a gente imagina juntos também, naquele momento, que a gente descobre juntos ali tentando, sabe? Desses projetos que você já produziu,
O ano em que meus pais saíram de férias, Xingu, do Cal Hambúrguer, Que Horas Ela Volta, nossa, sucesso total. Além de tudo, deixou o mundo da violão, Mãe Só Há Uma, É Proibido Fumar, a da Ana Mulaerte. Todos esses são. Esses que eu te falei são todos esses. Acho que esses 4 são. São só o Xingu que é do Cal. O ano que meus pais saíram de férias também é do Cal. E também é dele. É isso mesmo. Aqui, Os Famosos e os Doentes da Morte, Corações Sujos, Vazante, O Olho e a Faca. Enfim, fala de alguns aqui pra gente que te chamou a atenção, que foi desafiador, que... Tem algum que você teve alguma história inusitada, algo que você foi buscar, uma coisa mais forte que você encontrou, sabe? Numa questão de um talento que te deu... Tem alguma lembrança? Você tem alguma coisa? Ai, cada obra tem um Tem uma caminho, história, tem né? um caminho muito particular, né? O ano que meus pais saíram de férias é um filme que já tem muitos anos. Eu assisti. Então, foi uma pesquisa na comunidade judaica e eu tinha muitas idades. Eu tinha de 10 a 85 anos em cena e personagens. E tinha alguns personagens, inclusive, que não tinham aquela história. Não tinham aquela idade. Então, assim... e outros que não tinham aquele perfil. Por exemplo, a menina, a Dani Pepzik, não era a menina que estava no roteiro. Não era ela, mas eu a vi numa aula de teatro extracurricular na escola. E eu fiquei encantada com a personalidade dela, assim, né? E aí eu apresentei ela para o Cal, e aí o Cal precisou de um tempo, né? Viu várias outras meninas para ele reescrever, né? E pensar na direção com ela. E também tinha nesse filme, por exemplo, aquelas 3 senhoras, 3 mulheres que moravam juntas, elas eram idades completamente diferentes, assim, eram bem mais... Era uma outra idade. E aí eu visitei o Teatro da Terceira Idade no Clube Hebraica. E aí eu conheci. E aí tinha algumas questões, assim, da língua naquele momento, para aquele recorte do filme de época. Então, aí a hora que eu coloquei o vídeo pro Cal assistir, eu lembro que ele estava olhando assim, ele olhou para mim, Paty, o que você está me propondo? Né? Falei, é isso aí. Que ótimo. O que você acha, né, de ser elas? Porque as personagens tinham envelhecido, assim, tipo, 30 anos. Né? E... Então, teve produção de maquiagem, de tudo? Não. Elas Eram personagens que na vida... Na vida real. Não, que tinham escrito... Que o Cal tinha escrito, né? Junto com Galperin, na faixa dos 40, 50 anos. Uhum. E as atrizes que eu estava apresentando para ele, do Teatro da Terceira Idade, estavam na faixa dos 70, 80. Então você deu uma... Entendi. Bom, muito bom. Para elas foi ótima a experiência, então. E, nossa, com a Ana foram muitas experiências também, né? Além do Show do Violão, tinha uma atriz inglesa que é da companhia do Lume. A Dani faz também. Que Horas Ela Volta... Também tem Sucesso, maravilhoso. Várias conversas, né? E descoberta de novos talentos também. Um elenco novo, né? No mercado. Foi um projeto interessante. Eu lembro que o Mutarelli, a gente já tinha trabalhado com ele antes. O Mutarelli, ele me chama de madrinha porque eu li uma vez um roteiro e aí convidei ele para fazer. Aí ele falou que achou tão insólito o convite que ele aceitou. E aí, depois, ele começou a trabalhar como ator.
Então, aí a Ana também achou interessante. Ela, quando chegou Que Horas Ela Volta, ela falou que tinha entendido porque que eu tinha pensado nele num outro filme. E aí foi. Coração Sujos é um filme... Adoro trabalhar com o Vicente Amorim. Trabalhei 2 longas com ele, o Princesa Yakuza e o Corações Sujos. Então, tem uma pesquisa de artistas asiáticos que eu acho, assim, encantador, assim, sabe? O Dália também. Você também tá com um projeto? Não, Dália? não. Eu trabalhei com o Heitor no Nina. Acho que foi o primeiro longa aqui em São Paulo que quando eu estava começando quando eu deixei de ser assistente, né? E o Nina eu dividi com o Chico Ascioli, que é um artista também que eu admiro muito. Conheço. Enfim, nossa, são tantas obras, tantos filmes. São maravilhosas. Olha quanto tempo que você tem. Antônia, nossa. Ai, não posso... Antônia, pesquisar aquelas meninas em projetos que eram... Desafiador, foi bem interessante. Realizavam freestyle muito bem. Slam, né? Então, e que já tinham alguma experiência como de artes cênicas, ou tinham vontade, mas algumas já estavam cantando, já tinham experiência do palco. O que mais? Tem várias. Sabe o que eu fiz? Eu fiz aqui uma enquete no podcast. Coloquei no Instagram perguntas. O que você gostaria de perguntar para a diretora de elenco? Qual a sua dúvida? Chegaram várias. Aí eu achei uma mais pertinente, que talvez pareça boa para, de repente, você responder o que esse talento tem dúvida. O talento pergunta: por que dão trabalhos de ator a youtubers e influencers com tanto derreter nas gavetas do Brasil, contribuindo para a decadência da profissão? Olha a pergunta dele. Porque os atores estão, né, se sentindo ameaçados exatamente por esses novos talentos com muitos seguidores. Eu acho que quando essas ideias, dependendo desse profissional, é chocante para a gente também. Mas tem muitas pessoas interessantes. Isso acontece no mundo inteiro. E agora fala no YouTuber, mas assim, os cantores também já têm esse espaço há muitos anos, né? Assim, no mundo inteiro já inventaram mulheres em um determinado padrão que não eram atrizes e começaram a trabalhar como atrizes, modelos, sabe? Então, eu acho que isso é um trabalho de confiança e de equipe. Eu acho que, assim, se tem uma palavra que eu já ouvi muito, assim, de diretoras e diretores de elenco de diversos países, é isso, assim, é um trabalho de confiança. Não no artista que vai ser convidado, eu estou falando, assim, no trabalho que acontece entre uma diretora de elenco, um diretor, diretora, um produtor, uma produtora e os parceiros deles, né? Então, a gente está sempre argumentando e questionando e tentando encontrar um caminho possível, mas, assim, várias vezes eu já... Na verdade, acho que a maioria dos projetos que eu sou pensada ou convidada, eles querem lançar alguém. Então, eu acho que talvez seja isso também é um caminho, assim, você vê quais são esses profissionais. Tem alguns profissionais que fazem isso muito bem, né? E outros você percebe que não fazem tão bem assim, mas também o resultado final às vezes não depende só da opinião desse profissional,
né? Porque eu acho que é um trabalho coletivo. Sem dúvida. Então, não dá para generalizar, sabe? Eu acho que tem tantas atrizes maravilhosas e atores maravilhosos que chegaram nesses últimos anos, tanto na TV, como a Abel, agora, né, que está fazendo vários trabalhos na TV, a Abel Teixeira, ou a Karine Telles, alguns anos atrás. E eram mulheres completamente envolvidas, né, com a dramaturgia das artes cênicas, né, com o teatro. E o que eu percebo, assim, o que eu entendo é que os que estão tendo oportunidades são os que têm trabalho autoral. Entendeu? Não é... Parece que a pergunta, na maioria das vezes... Estou falando dessa específica, mas assim, eles perguntam, como que a gente tem oportunidade? Mas se você for olhar para a história dos atores e das atrizes que estão se tornando conhecidos, construindo uma gestão de carreira agora com um grande público, eles já têm uma história muito relevante no teatro ou em projetos individuais, né? De curtas ou longas, em projetos independentes. Né? Ver obras que vieram de outros estados que até recentemente, até poucos anos atrás, não tinham uma grande repercussão, como o cinema mineiro, né? O cinema pernambucano a gente já pensa, já assiste, já tem alguns anos, mas eu acho que é isso, assim, tem vários outros... E eu gosto, já fui... já participei da seleção do Festival Internacional de Curta-Metragens em São Paulo, então tive que... gostei, sabe, dessa experiência de assistir 380 curtas. Então, buscando mesmo conhecer atores e atrizes de outros estados, né? Porque o festival recebe material do Brasil inteiro. Gosto de fazer uma análise da ficha técnica de todas as obras, de todas as produções brasileiras, para ver como eles estão compondo, pensando, realizando as obras na TV e no cinema. Então, eu acho que os atores, atrizes, eles podem pensar, talvez, em ver quais são os profissionais que realizam obras que eles têm interesse. Porque se eles forem conversar um dia com um empresário, com um agente, o agente vai fazer essa pergunta. Quais são os artistas que... Até para saber se ele quer trabalhar com aquela pessoa, mas eu sei que quando eles chegam a esses artistas é porque eles já viram algum trabalho. E, às vezes, é um trabalho no teatro, que ainda as pessoas acham que não são vistos, mas eu acho que são. É muito importante procurar isso, trabalhar no teatro, fazer peças. Eu acho que importante, assim, eu nunca trabalhei com rede social, não me sinto bem. Mas nunca... Eu tenho Facebook ainda, todo dia eu quero fechar, mas eu abri o Facebook num dia que... Não, mentira, eu abri um Orkut um dia que me falaram, eu precisava falar com uma pessoa, e que todo mundo me falava, ela nunca está com celular, ela só vai responder pela mensagem. Aí depois, né? Aí depois fechei, aí virou Facebook, aí era a mesma coisa, né? Que as pessoas não respondiam mais e-mail. Então... Virou esse meio de comunicação, né? Mas assim, eu nunca digo o que eu estou fazendo agora. Porque eu não vou dar conta de responder. Aí eu vou ficar ansiosa, vou me sentir muito mal.
Então, E é isso. Tem uma coisa que às vezes eu penso assim, quando um diretor te apresenta uma obra, aí a gente, se é um diretor que a gente já conhece, já trabalhou, então a gente já tem algumas afinidades, né? Agora, se a gente não conhece, a gente precisa de algum tempo para conhecer. E essa questão, isso para tentar responder, que alguns autores ficam, mas eu nunca fico sabendo das audições, eu não participo. Então, um dia saiu essa fala, assim. Então, se eu pensando no meu dia a dia. Então, tem diretor ou diretora que, se eu apresentar 3 opções, vai me achar preguiçosa. Mas e tem diretora que, se eu apresentar 10, vai falar assim, Patrícia não sabe o que quer. Entendeu? Então, aí você tem que ter o equilíbrio. Não, eu acho que eu tenho que entender, porque tem diretores que você tem que ser muito objetivo. Eu não tenho que trabalhar exatamente em função dele ou dela. Eu tenho que buscar o que faz sentido para mim. Então, sempre eu compartilho e falo assim, olha, apresento as minhas ideias, né, para a gente analisar juntos, né? E aí descobrir como que a gente vai fazer a audição, para a gente entender se a gente está pensando naquele artista. E entender, porque às vezes não porque aquele artista não é capaz, mas às vezes entender qual é o momento daquele artista, porque ele pode estar estudando há muito tempo, um outro autor está com a sua construção e com a sua pesquisa num outro caminho. E eu já vi isso muito acontecer. De eu pensar num artista a partir de alguma obra que eu já vi, ou ou parte da formação dele, e aí a hora que eu encontro, não é aquela energia. Naquele momento, naquele semestre, naquele ano. Depois eu vou encontrar com ele daqui 1, 2 anos, mas isso é uma coisa assim, não sou eu decidindo por ele, é uma conversa, uma conclusão que a gente entende, né? Às vezes é uma obra que não faz o menor sentido para ele naquele momento, né? Entendi. Bom, então é isso, assim. Então, às vezes, essa expectativa da quantidade de audições que a gente vai fazer. Então, assim, se a gente faz pouco, tem esse pensamento de que não tive oportunidade. Né? E se a gente também faz demais, dando oportunidade, aí tem quem pense que... Você não sabe o que é. A gente não sabe o que é, ou está perdido, ou tá abusando, né? Mas eu acho que a selfie, faz, assim, nos aproxima. Eu recebo, eu assisto, converso, né, com quem está me enviando, se tem... Porque, às vezes, eu peço... se o artista não tem agente, empresário, eu falo direto com ele, aí eu oriento, sempre mando um material por escrito, com o maior conteúdo que eu puder compartilhar, para além das questões de sigilo que a gente tem, mas eu acho que a gente tem que compartilhar, né, essas informações, essas orientações, e depois que eles, com uma cena, que seja possível adaptar, né? E aí eu ouço, só depois que eu ouço é que eu começo a compartilhar as minhas sugestões, né, para eles fazerem também, assim, como que eles poderiam resolver algumas coisas. Bom, espero que tenha sido respondido isso. A pergunta, entre muitas perguntas aqui, seguiu várias respostas. E me fala, Patrícia, onde te encontrar em rede social? No caso, seria Instagram, já que você já até comentou que o Facebook você não usa. Instagram nunca respondi também? Mensagem no Facebook. E Instagram? O Instagram, eu uso como pesquisa, sim. Acho que não para
para ir olhar quem eu sigo, mas Algumas informações. Eu sigo as pessoas que eu admiro, e aí, quando eles estão em cartaz, então vou lendo, vou organizando os projetos que eu vou assistir, além dos guias, enfim, né? E aí vejo sempre quem está no elenco, quem eu conheço, quem eu não conheço. Quem eu não conheço, aí eu vou procurar a história, né? Aí eu começo a seguir ali, mas aí a hora que eu vou lá buscar no elenco digital para eu ler a bio do que eles escreveram na ficha deles, o que eles colocaram de vídeo, e aí eu coloco já coloco eles. A gente tem um rate, né? Eu vou avaliando. Então, que isso são, acho, talvez duas coisas importantes para falar. Assim, quando eu faço minha pesquisa, minha seleção lá, eu não puxo nem por quem é premium, nem por quem tem mais ou menos a avaliação. Eu vejo em geral, porque eu não gosto de ficar usando esses recortes, né? Mas aí eles vão aparecendo, eu falo, eu já... Aí eu vou olhar, porque às vezes tem umas fotos que são bem irreconhecíveis da pessoa, né? Então, assim, eu vou olhar tentar lembrar o que eu já assisti, ou com quem que ela trabalhou, com quem que ela estudou, por quem ela foi dirigida, a escola de onde ela veio, entendeu? E vou organizando isso, se faz sentido para qual personagem naquela obra, e aí eu vou selecionando. Obrigada, Patrícia, pelo seu tempo, por ter respondido todas essas questões. Espero, talento, que vocês prestem atenção, ouça, entenda todas essas informações que foram dadas agora, tá? E até o próximo vídeo, tem mais histórias. Obrigada!